Boa tarde, irmãos. São 12:30. Esse aqui é o dicionário de Ben Sira. Muito importante a gente ter. Aqui tem muito sobre as histórias dos judeus, tá? Então, o dicionário de Ben Sira é muito importante a gente ter. Bíblias católicas que você não vai achar em lugar nenhum, tá? Porque elas não foram publicadas. Eu achei. A gente vai fazer um estudo sobre ela, tá? Mas a Bíblia que a gente vai realmente usar, mais uma Bíblia católica. Católica, católica sim. Escrito aqui, ó. Tá vendo aí? Tá vendo embaixo? Centro Bíblico Católico de São Paulo. Essa edição é de que ano? É de 1962. É o ano que eu nasci. Legal. Como eu tinha prometido, hoje a gente vai estudar essa Bíblia aqui. Ave Maria, tá? Bíblia Ave Maria. E eu gostaria de falar uma coisa que é o seguinte. A gente vai fazer um estudo sobre os 37 doutrinas da Igreja Católica. E uma coisa que é bom a gente saber é que as doutrinas colocadas nas igrejas, isso aí é de cada igreja, tá? Por exemplo, a igreja evangélica tem umas doutrinas que me tiraram de lá, tá? E tem a igreja evangélica, a igreja católica tem 37 doutrinas que nós vamos ler ela agora. Vamos fazer um estudo sobre isso, tá? As doutrinas da igreja evangélica eu vou passar para vocês depois, tá? Foi por isso que eu saí de lá, por não concordar com isso, tá? E eu não vou criticar ninguém aqui, não vou falar nada de ninguém. Essa é a Bíblia Ave Maria, eu já li ela várias vezes, tá? E o nosso comentário tem um só objetivo: aprendermos juntos, tá? Aprendemos junto, porque uma coisa que nós temos observado nos últimos dias, até eu vou comentar depois aqui no livro, é que a Igreja Católica e os evangélicos estão andando praticamente juntos, sabe? Não tem nada de mal nisso não, viu, irmãos? Não tem nada de mal nisso não. Os católicos, por exemplo, já cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor, sabe? É legal isso, é legal isso. E os cristãos evangélicos, sabe, estão começando a querer cuidar das pessoas de rua, assim como os católicos já fazem há muito tempo. Então são exemplos bonitos, tirados tanto de uma igreja como de outra, né? Eu sou evangélico, mas eu não frequento nenhuma igreja evangélica, porque o dogma, a doutrina da igreja católica, a igreja evangélica, não bate comigo, não é legal, sabe? Eu já fui católico também. Então essa 37 doutrina da Igreja Católica também não bate comigo. Então eu prefiro ficar em casa e estudar em casa, tá? Como vocês viram aqui, eu tenho Bíblias antigas católicas, essa aqui é de 1963, do ano que eu nasci. Eu tenho aqui outra Bíblia, essa aqui eu gosto muito de ir em sebo, sabe? Sebo é onde tem os livros mais antigos que tem. Foi lá, por exemplo, que eu comprei o livro o dicionário de Ben Sira. Foi lá que eu comprei o Talmud, o livro dos judeus. Foi lá que eu comprei o Cabala dos judeus. Agora, o livro de Flávio Joséfo, eu tive que comprar pelo Mercado Livre, tá? Não consegui comprar lá no sebo, não achei. E tem mais esse livro aqui,
esse dicionário de Ben-Sira, tá? Esse dicionário de Ben-Sira aqui conta a história dos judeus, tá? Esse aqui foi escrito no ano de 1002 depois de Cristo. Dicionário de Ben-Sira, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Então fica aí o aviso. Se eu não quero que os que tenha crítica, na verdade eu não quero comentário de ninguém, tá? Eu vou excluir qualquer comentário que tiver aqui. Nós vamos abrir a Bíblia Católica agora, tá? E nós vamos meditar nessa palavra, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Aqui está a Bíblia Católica com seus mapas, né? Esta é uma Bíblia Ave Maria, Bíblia Sagrada Ave Maria, editora Ave Maria, Rua Martins não sei o que, telefone não sei o que. Se quiser entrar em contato é www.avemaria.com.br. Só isso. Saiu 206 Bíblias como essa, tá? Aqui tem o nome do diretor-geral, superintendente, edição Claretiana 2015, revista atualizada conforme o novo acordo ortográfico. Editora reserva-se todos os direitos de reprodução total e parcial. Editora Ave Maria faz parte do grupo de editores claretianos, Clarente Public Group. Que Deus nos abençoe, irmãos, tá? Vamos estudar e qualquer dúvida que a gente tiver ali, na verdade, eu vou ler esse livro aqui, tá? Esse livro aqui. A gente vai estudar esse livro. Aqui está aqui, ó, 37 doutrinas da Igreja Católica. Como eu já disse para vocês, eu já fui católico, tá? Saí por não aceitar as doutrinas. E como eu já fui evangélico, eu acabei de sair da igreja evangélica por não aceitar as doutrinas lá. Eu vou mostrar para vocês também as doutrinas de lá, tá? São doutrinas totalmente antibíblicas, tá? E agora a gente vai estudar as doutrinas, 37 doutrinas da Igreja Católica Romana, tá? Talvez isso leve a alguns vídeos, viu, irmãos? Então este é o primeiro vídeo. Até eu vou colocar o número 1 aqui. Quantas tampinhas eu preciso? 24. Vou pôr aqui primeiro. Não quer entrar. Acho que é porque eu já fechei. Bom, depois eu abro. Amém? Que Deus nos abençoe. Tem uma coisa que eu gostaria de ler para vocês que está logo na frente aqui. Olha lá, ó. É o livro, tá? Se você quiser acompanhar a livraria, é só ir lá, tá? Livraria evangélica tem, livraria católica não sei se tem, não sei. Porque eu talvez não tenha, porque ela contraria, isso aqui contraria um pouco as 37 doutrinas da Igreja Católica, tá? Talvez na Igreja Católica você não consiga esses livros. Vendo essa porta fechada. Talvez na Igreja Católica você não encontre esses livros, tá? E talvez na Igreja Católica também você não encontre os livros evangélicos, né? Então, isso é normal, né? Eu saí da Igreja Católica porque eu não concordei com as 37 doutrinas, e eu vou sair da Igreja Evangélica também porque eu não concordei com as doutrinas deles. Eu vou mostrar também. Depois disso aqui, a gente vai fazer um estudo sobre a doutrina da Igreja Evangélica do Brasil, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, a igreja que eu conheço, tá? As outras igrejas eu tenho ido, mas de passagem só. Eu já fui Adventista do Sétimo Dia, eu já fui Testemunho de Jeová, eu já fui Congregação Cristã do Brasil,
Eu já fui uma igreja indiana que se chamava Hare Krishna. Não sei se vocês já ouviram falar. Hare Krishna. Ela tem a base dela aqui em Nova Gokula, esse é o nome que eles fizeram na fazenda lá, Nova Gokula, aqui em Pindamonhangaba. E eles vivem vendendo incenso para a rua, aí, vestido com roupas compridas, cor de abóbora, sabe? E as mulheres usam roupas brancas, parece um negócio assim. E eles adoram a vaca. O deus deles é a vaca. E se você for na Índia hoje, você vai sentir dó do deus deles. Porque o deus deles só come lixo, sabe? Não tem pasto para elas. Você vê elas andando para a rua assim, às vezes toda enfeitada, cheia de colares, mas só comendo lixo, o resto que está na rua, sabe? É um deus bem maltratado, sabe? Então eu já fui dessa igreja, essa não é igreja, isso é uma seita, né? Então eu já fui dessa seita e eu já saí fora, já fui. E eu tenho até foto que quando eu estudava lá. E o livro deles é grande como a nossa Bíblia, sabe? Até maior que a nossa Bíblia. O livro deles chama Bhagavad Gita, tá? A nossa chama Bíblia Sagrada, o deles chama Bhagavad Gita, tá? E na época o líder mundial deles se chamava Priya, tá? Então eu saí de lá. E como vocês podem observar, irmãos, por eu passar por essas igrejas, eu fui vendo as doutrinas, como está escrito aqui, ó, as 37 doutrinas da Igreja Católica, está vendo aqui embaixo, aqui, ó, vendo aqui, ó. Eu fui vendo as doutrinas de Congregação Cristã no Brasil, Adventista Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Hare Krishna. Hare Krishna realmente é uma seita, porque não tem nada a ver com Jesus, lá não fala nada a ver de Jesus. Eles acreditam, olha para vocês verem o absurdo, eles acreditam, eu estou falando, irmão, para a gente conhecer, não estou criticando ninguém, tá? Eles pensam assim, o problema deles, tá bom? Eu não penso assim, por isso que eu saí de lá. Eles pensam o seguinte, que eles pensam que existe ainda hoje a evolução da espécie. Que se uma pessoa que escala montanhas, o cara que gosta muito de escalar montanha, no passado ele foi uma lagartixa. Complicado, né? Uma pessoa que mergulha e fica mais de quase 5 minutos debaixo d'água, no passado, na vida passada dele, ele foi um peixe. Então são coisas assim meio assim lógicas, sabe, irmãos? São inexplicáveis para nós. Por exemplo, para mim, uma pessoa mergulhar, ficar 5 minutos debaixo d'água, é um pouquinho inexplicável para mim. Mas eles explicam que essa pessoa no passado foi um peixe, sabe? As pessoas que pulam de asa delta, por exemplo, para eles no passado foi um pássaro. Então, com essas doutrinas, eu saí fora. Eu falei assim, não é possível eu uma pessoa inteligente, ficar num lugar desse, né? Levando isso na minha cabeça, acreditando nessas coisas. Então eu saí, tá bom? E eu não vou falar porque eu saí das outras igrejas, não, porque são doutrinas que eu não acreditei, tá? E a última igreja que eu tive foi a igreja evangélica, Assembleia de Deus, tem um monte de igreja evangélica. A Assembleia de Deus tem uma doutrina que eu não aceito. Eu não concordo. Eu vou mostrar para vocês o livro, que eu tenho um livro, tá? Da doutrina deles. Assim como eu tenho um livro da doutrina, as 37 doutrinas da Igreja Católica, tá? Uma coisa que eu vou falar com vocês é que esse estudo aqui, nós vamos fazer agora da Igreja Católica, ela foi baseada no livro do Catecismo, tá? Foi baseado no livro do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Porque as doutrinas estão praticamente todas lá, tá? E foram um dos primeiros livros do Catecismo que saiu, tá? Então vamos começar? Estou aqui na introdução. Vamos começar então? Vou
vou ler isso aqui primeiro, tá? Que Deus nos abençoe, Pai. Fale conosco, Senhor. Jesus, ilumina, Pai querido, nosso coração, Senhor. Para que nós possamos, Jesus, não criticar ninguém, não tirar o Senhor do coração de ninguém, Pai. Que nós possamos aprender juntos, Senhor, como é grande o Teu amor por nós, Jesus. O Senhor que morreu na cruz para nos salvar, Pai. Tem tantas pessoas, Jesus, que diz que te amam, mas que adoram outros deuses, Senhor. Então, Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Envia o Teu Espírito Santo, Pai, e toca nesses corações, Senhor, para que essas pessoas possam te adorar de verdade, Senhor, em espírito e em verdade, pois é assim que o Senhor pede que nós te adoremos. Amém? Esteja conosco nesse estudo, Pai, e nos abençoe para que nós não falemos nada para machucar o coração de ninguém e nem atrapalhar a crença de ninguém. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Vamos começar então, irmãos? Eu vou começar aqui na introdução, tá? Introdução. Eu vou ler isso aqui primeiro, que eu achei legal, então eu vou ler, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Isso está em Efésios capítulo 17, versículo 18. Vamos ler na Bíblia Ave Maria? Efésios capítulo 17, versículo 18. Efésios é o Novo Testamento. Efésios, Gálatas, Tito, Hebreus, Efésios. Tudo que nós for falar aqui, nós vamos falar na Bíblia Ave Maria, tá? Porque nós estamos estudando o livro Ave Maria. O livro Ave Maria não. As doutrinas da Igreja Católica. Então nós vamos ler Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar aqui, eu vou lá no índice. Fica fácil achar. Efésios. Gálatas. Depois de Gálatas é Efésios, né? Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Capítulo 1, versículo. Estou na Bíblia Ave Maria, tá? Ave Maria. Na Bíblia Ave Maria. Em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 1, 17 e 18 diz assim a palavra de Jesus. 17 e 18. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um conhecimento dele. E o 18 diz assim: que ilumine os vossos olhos, os vossos corações, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Amém? Eu li isso aqui na Bíblia Católica, tá? Efésios capítulo 17, versículo 18. Agora nós vamos usar bastante a Bíblia Católica, então eu vou deixar ela aberta aqui para a gente fazer o estudo, tá? Agora vamos começar a introdução. Agora eu vou nessa introdução aqui, você vai ver que é mais ou menos isso que eu já falei, sabe? Essa união entre as duas igrejas, católica e evangélica. Tá? Introdução. Nos últimos anos, tem havido um engajamento do catolicismo romano com o protestantismo tradicional. Muitos de ambos os lados tratam os do outro lado como irmãos e irmãs cristãos. Isso era impossível há alguns anos atrás, mas hoje clérigos
católicos romanos aparecem regularmente na televisão cristã, promovendo a unidade entre católicos e protestantes. Estações de rádio cristã transmitem programas católicos romanos. Livrarias cristãs contêm uma variedade de material acenando para a Igreja Católica. Livraria cristã evangélica, tá? Contém uma variedade de material acenando para a Igreja Católica, assim como estações de rádio cristã transmitem programas católicos romanos, ou seja, estão se unindo, né? É bom isso ou é ruim? Como os dois... Eu não vou ficar... Desculpa, viu, irmão? Falei que eu não ia ficar fazendo pergunta. Desculpa, não vou fazer pergunta. Como os dois lados de fato se engajaram? Estão ambos agora pregando a mesma mensagem? Sustentaram ambos a mesma doutrina básica? Sustentam ambos a mesma doutrina básica? Para descobrir as respostas dessas perguntas, fiz um estudo exaustivo, o Catecismo da Igreja Católica de 1994. Usar este catecismo particularmente era importante por duas razões. Primeiro, este catecismo é a fonte oficial de toda a doutrina católica. Ninguém pode negar que nele contém os ensinos atuais da Igreja Católica Romana. Segundo, publicado em 1994, este é o primeiro catecismo novo desde há 400 anos. Depois de 400 anos, esse é o catecismo mais novo, tá? O de 1994. Portanto, você pode ter certeza de estar lendo os ensinos atuais da Igreja Católica Romana e não o que tem sido ensinado há 300 anos no Novo Testamento. No Novo Testamento, usaremos a versão do Catecismo Católico da editora Vozes, de 1993. Neste livro, examinaremos as 37 doutrinas mais importantes, doutrinas católicas romanas. Então deixaremos que os fatos falem por si próprio, por si mesmo, tá? Então eu vou só ler, você presta atenção, tá bom? Você que é católico, você que é crente, presta atenção, porque é como está escrito aqui, ó. Neste livro examinaremos as 37 das mais importantes doutrinas católicas romanas. Não deixaremos que deixemos que os fatos falem por si próprio, tá bom? Não vou comentar, não vou falar nada a respeito, tá bom? Eu saí de lá porque, assim como um católico sai da igreja dele e vai para a evangélica, da evangélica sai e vai para a católica, eu não quero explicar por que eu saí, entendeu? No momento agora nós estamos fazendo um estudo muito sério sobre as 37 doutrinas da Igreja Católica e como está escrito aqui, ó, neste livro examinaremos as 37 das mais importantes doutrinas católicas romanas. Então, presta atenção, isso aqui vai acontecer agora. Então, deixemos que os fatos falem por si mesmo, tá bom? Sem comentário, não quero comentário de ninguém também, tá bom? Que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos ensine o que agrada a Ele, se nós estamos fazendo o correto a Ele. Que Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém. Aqui vocês vão ver, aqui vocês não vão encontrar opiniões ou filosofias pessoais. Não são declarações verdadeiras das doutrinas da Igreja Católica Romana.
e como nessa doutrina são comparadas com a Bíblia. Você deve tirar suas próprias conclusões e tomar suas próprias decisões. Irmãos, aqui está dizendo o seguinte, que aqui você não vai encontrar opiniões, tudo bem? A gente vai apenas ler. Quem vai tirar quem vai tomar as decisões é você, tá bom? Eu vou apenas ler, eu não vou entrar em discussão com ninguém, eu vou apenas ler. Você vai tirar suas próprias conclusões e tomar suas próprias decisões, amém? Este livro está sendo escrito para julgar. Esse livro não está sendo escrito para julgar ou condenar. Seu único propósito é ajudá-lo a entender melhor a doutrina católica, a fim de que esteja preparado para comparecer diante do julgamento de Deus, como todos nós teremos que fazê-lo depois da morte. Tá bom? E assim como aqui já outra passagem bíblica. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ver na Bíblia Católica? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Hebreus, já estou no livro de Hebreus. Estou na Bíblia Ave Maria, tá? 9, 27. Aqui na Bíblia Católica, Ave Maria, tá? Diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, tá? Exatamente o que está escrito ali, está escrito lá. Ali está escrito assim: assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Na Bíblia Ave Maria, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Amém? Está escrito lá. E continuemos. Meu coração sofre ao pensar em alguém escutar Jesus dizendo as seguintes palavras naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 23. Vamos na Bíblia Católica, vamos ver Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 29. Mateus 7, 29. Mateus capítulo 7, versículo 29 diz assim: Mateus capítulo 9, capítulo 7, versículo 29 diz assim: com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Só isso. A Bíblia evangélica diz assim: meu coração sofre ao pensar. Isso aqui a Bíblia evangélica não fala isso. Jesus vai falar assim para a gente quando a gente chegar na frente de Deus, irmãos, diz a Bíblia evangélica: nunca vos conheci, se estivermos em pecado. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticar a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Vamos ver aqui na Bíblia Católica. Ave Maria, Mateus capítulo 7, versículo 23, tá?
Estamos lendo aqui. 7:23 diz assim: muito me dirão naquele dia: Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fazemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. A igreja, na Bíblia Católica está escrito assim. Na Bíblia Evangélica está escrito assim, capítulo 7 de Mateus, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Vamos continuar aqui? Mesmo que a Bíblia revela que o Senhor vai dizer estas palavras, há muitas pessoas religiosas, sabendo que isto é vital para que não siga qualquer cegamente, estude esta doutrina católica romanas por você mesmo, a fim de poder encarar Deus com confiança. À medida em que você lê minhas orações sinceras, é Deus que revela a sua verdade ao seu coração e à sua mente. Deus o abençoe. Vamos começar agora com as 37 doutrinas, tá? Ainda não. Ainda tem mais uma folha que chama autoridade final. Vamos ler? E vamos compará-las na Bíblia, tá? Vamos ler na Bíblia católica, tá? Eu não vou comparar na Bíblia evangélica para não dar discussão, tá bom? Nós vamos ler aqui e o que tiver escrito aqui nós vamos ler na Bíblia católica, tudo bem? Então é isso aí. Quem é a autoridade final? Antes de começar a examinar as doutrinas católicas romanas específicas, devemos determinar quem é a autoridade final. Aqui encontramos nossa primeira grande discrepância. A Bíblia declara que ela é a única e final autoridade, enquanto o catolicismo ensina que existem 3 autoridades finais. O Catecismo, a Igreja Católica de 1994, declara: fica, portanto, claro que, segundo o sapienticismo, plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e munidos que um não tem consistência sem o outro, o que juntos, cada qual a seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Isso está no De acordo com esta postagem, as tradições da igreja, ensinos entregue através dos tempos, e o magistério, a tarefa de dar uma autêntica interpretação da palavra de Deus, são de igual importância, ver no capítulo 35, 82. De acordo com a doutrina católica, a tradição da igreja e o ministério são tanto a palavra de Deus como as escrituras sagradas, como as escrituras escritas. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto é dirigida sobre a noção do Espírito Santo. Quando a Sagrada
quando a sagrada tradição ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que sobre a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. A questão óbvia é que acontece quando estas três autoridades finais discordam entre si. O catolicismo dá a resposta. O ofício de interpretar autenticamente as palavras de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, que é ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Vocês entenderam isso aqui? Vou ler de novo, tá? O ofício de interpretação autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada única e exclusivamente ao magistério vivo da Igreja Católica, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, ao bispo no nome de Jesus Cristo, isto é, ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Eles acreditam que o bispo de Roma é o sucessor de Jesus, de Pedro. É importante notar que quando o catecismo explica que a tarefa de interpretar a palavra de Deus foi confiada à Igreja, está se referindo exclusivamente à Igreja Católica Romana. Esse é o caso através de todos o catecismo. Este é o caso através de todo o catecismo. A Igreja refere-se à Católica Romana, sempre à Católica Romana. O catecismo repete a mesma doutrina usando palavras diferentes. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior profundidade o sentimento das Sagradas Escrituras, a fim de que por seu trabalho como que preparatório amadureça o julgamento da Igreja, pois essas coisas que concernem a maneira de interpretar as Escrituras estão sujeitas em última instância ao juízo da Igreja, que exerce o divino mandato do ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Por conseguinte, o catolicismo conclui que a única autoridade final não é a Bíblia, mas o ensino em voga da Igreja Católica, uma vez que ela é a única qualificada para prover a interpretação autêntica da palavra de Deus. Mas a Bíblia concorda com isso? Perguntando aqui, viu? Não estou falando nada, não. Perguntando aqui.
Mas a Bíblia concorda com isso? Mas a Bíblia concorda? Eu só estou lendo, tá? Não vou comentar, não fazer nada. Se a Bíblia, a tradição e os ensinos da Igreja Católica são todos, de fato, a palavra de Deus, então a Bíblia vai concordar com este ensino. Infelizmente, o catolicismo não é assim. De fato, é realmente o contrário. Deus declara na Bíblia que sua palavra escrita sempre tem sido e sempre há de ser perfeita. Eu vou ler na sua Bíblia, na Bíblia católica, tá? E ele diz assim em Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vou ler de novo. As tuas palavras são verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, versículo 160. Vamos ler na Bíblia Católica? Salmo 119, versículo 60. Vamos ver se a Bíblia diz que ela é a única autoridade mesmo. Salmo 119. Salmo lá atrás. Salmo está depois de sair, né? Salmo 119. Aqui. Salmo 119. Salmo 119, 106, 118, Salmo 119, está escrito aqui, ó, Salmo, Bíblia Católica, Salmo 119, aqui embaixo, Salmo 119, tá? Vamos ler o que está escrito lá. Lá está escrito em Salmo 119, versículo 160, vamos ver. 119, versículo 160. Não tem 160 aqui. Não tem. Ela vai até o versículo 7 só. Olha, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Salmo 119, Bíblia Ave Maria. Olha aqui até onde vai só. Vai até o versículo 7, tá vendo aí? Tá dando para ver aí? Versículo 5, 6, 7, tá? Depois que começa o Salmo 120, nós estamos falando do Salmo 119. E essa palavra que está escrita aqui, diz que está escrito, olha aqui, ó. No Salmo 119, versículo 160. Eu vou ler na minha Bíblia, porque na Bíblia Católica não tem o Salmo 160, 119, versículo 160 não tem, então eu vou ler na minha Bíblia, tá? Salmo 119, 160, vamos lá? Na Bíblia Evangélica tem. Salmo 119, 60, vamos ver aqui, tá? Salmo 119, estou na Bíblia Evangélica agora. Salmo 119, vou ler o versículo 60, tá? Chega lá eu te mostro. Versículo 60, está aqui. Salmo 119, está escrito em cima aqui, ó. Salmo 119, versículo 60, está aqui na palma do meu dedo, tá vendo aqui, ó? Apressai-me e não me... Deixa eu ver aqui. 119, versículo 60 diz assim. Está pedindo o livro ali, né? 119, versículo 160. Não é 60, é 160. Tem problema, está aqui. 160 está aqui. 160, 159, 160 está aqui, ó.
bom? Na ponta do meu dedo aqui, ó. 160. Vou ler junto com vocês aí, ó. Olha o que diz isso aí na igreja, na Bíblia Católica, a Ave Maria não tem isso. Ela vai até o versículo 7 só, tá? Na Bíblia Evangélica tem o 160. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Amém. A Igreja Católica não tem isso. Quando eu abro a Igreja Católica no capítulo, no que está pedindo aqui, né? Está pedindo aqui para mim ler o Salmo 119, versículo 60. Quando eu vou na Bíblia Católica, eu não acho isso. Não tiraram isso. Então, 119, né? Versículo 1, isso mesmo? Que é isso aqui? 119, 1, está escrito aqui. 119, 1. Aí você é um número 7 só. Sabe por quê? Vai ter o 7 aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui que vai ter o 7 só? Isso aqui vai ter o 7 só. Agora a pergunta é, por que tiraram? Por que tiraram? Porque lá diz que Jesus é o único verdadeiro, não tem outro. Então tá, eu não vou comentar porque eu falei que não ia comentar. A Igreja Católica tirou o resto do salmo, só tem um salmo de 1 a 7. E lá tem mais de 170 versículos, eles tiraram todos, ficou só de 1 a 7, tá? Então vamos continuar. Eu falei que a gente não vai comentar, a gente não vai comentar. A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrará para sempre. Salmo 12, versículos 6 e 7 diz isso, que eu acabei de ler, tá? A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. Salmo 12, versículos 6 e 7. Vamos lá na Bíblia Ave Maria. Salmo 12, versículos 6 e 7. Vamos lá? Não devia nem ter tirado. Ah, não, está aqui. Salmo 12, versículos 6 e 7. Vamos lá. Salmo 12, versículos 6 e 7. Salmo 12, versículos 6 e 7. Salmo 12, 10, está perto. 12, 6 e 7 diz assim. Já vi tirar aqui o versículo 7, irmãos. Olha para você ver. Aqui está pedindo para mim ler. Na minha Bíblia tem. Eu vou ler na minha Bíblia, tá? Olha para o meu dedo. Na Bíblia Católica, infelizmente, não tem. Na Bíblia Católica tem o Salmo 12 e vai até só o versículo 6, tá? Do outro lado já é o Salmo 13, tá vendo aqui? Então a Bíblia Católica arrancou também, tá? O Salmo 8 não tem. Lá pede para a gente ler o Salmo 12, o 6 e o 7, né? Então ela. E o versículo. Vou ver se tem aqui. Vamos ler junto? Versículo 6. Não dá para ler, né? Então ela tem o Salmo 12 e tem só o versículo 6, tá? Esse versículo aqui é o 6, tá? É o versículo 6. O resto dos versículos eles tiraram, não sei porquê. Então eu vou ler na minha Bíblia, tá? Porque diz aqui, esse livro, diz aqui o seguinte: a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro,
depurada 7 vezes, sim, Senhor. Tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. É isso que eu acabei de ler, tá? A palavra do Senhor, Salmo 12, versículo 6 e 7. Lá na Bíblia Católica não tem o versículo 6 e 7, tá? A tua palavra, Senhor, são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, sim, Senhor. Tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Salmo 12, 6 e 7. Eu vou ler o que diz o 12 aqui da Igreja Católica, vamos ver? Depois eu vou ler o 6 e o 7 da nossa igreja, tá? Da nossa igreja, não tem igreja não. O da Bíblia Católica diz assim, Salmo 12, versículo 6, o 7 tirado. O 6 diz assim: e meus adversários não triunfem no momento da minha queda. E eu confio em vossa misericórdia. Antes possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. É isso aí. Aqui não, a Bíblia que eu vou ler agora, eu vou ler na minha Bíblia. Bíblia evangélica. É Salmo 12, versículo 6 e 7. Na minha tem. Salmo 12, versículo 6 e 7. 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 Vamos ver o que diz o Salmo 12 aqui. Versículo 6 e 7. Vamos ver? Vamos ler junto? Porque na Bíblia Católica é estirado, tá? Não dá para ler. Então, o versículo 6 e o 7 do Salmo 12, eu estou no Salmo 12. Desculpa, é 12, né? Salmo 12, estou no Salmo 6. Deixa eu ver no Salmo 12. Isso. Então, o capítulo são os dois últimos. Aqui eu estou no Salmo 12. Tá vendo aqui? Salmo 12. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Salmo 12. O versículo 6 e 7 são os últimos versículos aqui, ó. Tá vendo? O Salmo 12. Depois já começa o 13, tá vendo? Então vamos ler junto. Olha o que Jesus diz aí. Tu nos guardaste, Senhor, desta geração, nos livraste para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, esse versículo 7 do Salmo, a Igreja Católica tirou. Então, eu não sei por que tirou. Amém? Vamos ler? Vamos continuar? A Bíblia declara audaciosamente que ela é a única autoridade. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está escrito aqui, ó. Você pode olhar na sua Bíblia aí, tá? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Vamos ver na Bíblia Católica? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos ver aqui. João. Vamos ver esse salmo, vamos lá. Vamos lá para João. Vamos para João. João capítulo
17, versículo 17. João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Eu desconfio, não sei, que a Bíblia católica não tem isso. Desconfio. Porque tudo que fala que Jesus, que a palavra é maior que tudo, eles tiram fora. Então, eu estou aqui já no João. Olha o que diz João, vamos ler de novo. Olha o que diz João. Olha o que diz João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-nos santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Vamos ver na Bíblia Católica agora. João capítulo 17, já estou aqui no 17. Capítulo 17 da Bíblia Católica, tá? Eu estou aqui no capítulo 17, vou achar o versículo 17 agora. Versículo 17. 12. 17. Santifica, diz assim: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Está escrito igual, está escrito lá. Versículo 17. A ponta do meu dedo, tá? Aqui, ó. Na Bíblia Católica. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Vou deixar aberto aqui. Então vamos ler mais. O livro de Apocalipse, Deus entrega esta afiada admoestação contra quem rasurar a palavra escrita. Eu, a todo aquele que ouve esta profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 18, versículo 19. Tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 19. Vamos ver se está escrito. Eu não acredito que eles escreveram isso. Apocalipse capítulo 12. Está lá do outro lado. Tem que virar uma página. Capítulo 22, 18 e 19. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 22 e 29. Capítulo 2 de Apocalipse. Foi o 12. 22. Capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22 de Apocalipse. Estamos no 11, 16, 18. Capítulo 22, 18 e 19 de Apocalipse. Irmãos, não estou entendendo. Aqui está falando isso. Olha que você vê 18 e 19. Aqui está falando. Estamos no capítulo 22, versículo 19. Está vendo? Eu declaro que todo aquele que ouvir
ouvirem as palavras dessa profecia deste livro, e se alguém lhes ajuntar, colocar, né, alguma coisa, Deus, deste livro, e se alguém dele, tirar qualquer, tá vendo aqui? Tá com o meu dedo. Se alguém dele tirar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Tá vendo? Irmão, mas você viu lá o salmo que tá faltando mais de 10, salmo 119, você viu lá? Quantos salmos tá faltando lá? Então tiraram as coisas de lá. Eu vou parar esse estudo, tá? Porque esse estudo aqui para mim não interessa. Sinto muito. É por isso que eu deixei de ser católico, tá? Vou parar, porque não me interessa ficar falando uma coisa que o catecismo diz uma coisa e a Bíblia diz outra, tá? O catecismo diz que o Salmo 119 tem versículo 160. Se você for no Salmo 119 aqui, ele vai até o 7 só, entendeu? Porque fala contra a igreja. Então, tudo que está falando contra a igreja, eles tiraram dessa Bíblia. Bíblia Ave Maria. Então, eu, como conhecedor da palavra de Deus, eu peço para você, não compre isso. Isso aqui é tudo mentira, tá? Para você ter um pedacinho lá no céu com Deus, não leia isso, tá bom? Isso aqui é heresia. É por isso que eu deixei de ser católico, irmãos. Eu sou um estudioso da palavra de Deus, eu não gosto de brincadeira, tá? Quando eu estou lendo aqui, eu estou confirmando na minha Bíblia e eu vejo que aqui não tem. Por exemplo, o Salmo 119 tem mais de 164 versículos, aqui só tem 6. Cadê o resto? Se eu for estudar o resto, não posso estudar, por quê? Porque fala mal dela, fala mal da Igreja Católica, entendeu? Então, eu falei que não ia comentar, mas sou obrigado a comentar porque eu estou parando o vídeo, tá? Eu não aconselho que você seja católico, porque você vai pagar caro por isso. Todas as pragas desse livro vai cair sobre você. Eu creio que não em vida aqui. Talvez você apodreça na cama do hospital, não sei. Mas eu acho que vai cair sobre você quando você estiver no inferno. Aí vai cair sobre você lá. Então eu estou parando esse estudo aqui, tá? Porque quando eu leio uma coisa na Bíblia, e na Bíblia Católica não fala isso, eles tiram um monte de coisa, mas eles mesmos falam que não pode tirar, que se tirar você vai ser tirado a sua parte da árvore da cidade santa. Mas por que eles tiraram então o Salmo 160? Tem de 1 a 6 só? O Salmo 160 tem mais de 160. O Salmo 119 tem mais de 164 versículos. Aqui tem 6 versículos. Quer que eu te mostre? Vou te mostrar. Para vocês não acharem que eu estou falando sozinho, tá? Salmo 119. Vou mostrar para vocês. Por isso que eu vou parar isso tudo. Eu não gosto desse tipo de brincadeira besta, não, sabe? Olha que eu vou mostrar para você o versículo. O Salmo 119 da Igreja Católica. Salmo 119, está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó, 119. Esse é o versículo 1. Presta atenção aí. Esse é o versículo 1. Tá vendo aí? 119. Esse é o versículo 1. Fica com você, tá? Salvo. E aqui em cima, tá vendo? Logo antes do 20, tem o restinho dos versículos que eles colocaram, que é de 1 até 7 só. Agora eu vou mostrar para você na minha Bíblia quantos que tem. Eu vou ler, vou mostrar para você todos que tem. É pouco não, tem mais de 160. Por que eles colocaram? Então eles tiraram as coisas da Bíblia,
né? E Deus falou na Bíblia deles que não pode. Então eles contradizem eles mesmos. É por isso que eu saí de lá, irmãos. Salmo 119 aqui. Salmo 119, né? Salmo 119? Nossa, Salmo 119. Tem muitos versículos. Não tem só 6, não. Eu vou lá, eu vou ler todos. Salmo 119 tem, olha aqui. Depois começa o Salmo 116 versículos. Olha aqui, depois começa o Salmo 120. Está vendo aqui embaixo? Olha aqui. Nossa, caiu no folha aqui. 174, olha aqui na palma do meu dedo. 174 versículos. 176 versículos é o último versículo. Depois começa o Salmo 120. Está vendo? 176 versículos. Está vendo aqui o 176 aqui na palma do meu dedo? Ó. 176 versículos. Está vendo? Depois começa o Salmo 120. Então eu vou no Salmo 119. Eu vou mostrar de novo a Bíblia Católica. Tá? Aqui tem 166, né? A Bíblia Católica, no Salmo 119, lá tem 7 versículos. Por que tiraram? Fala mal dele, será? 119 tem um versículo. Esse aqui é o primeiro, tá? Depois tem aqui em cima, antes do 20, até o 6, até o 7, tá vendo? Cadê os outros 166? Cadê? Por que tiraram? Parei o estudo, tá? Porque eu não gosto de mentira. Isso aqui é mentiroso, tá bom? Vou deixar guardado aqui comigo aqui, porque, sei lá, um dia pode ser útil, né? Pode desmascarar alguém, sei lá. Vou guardar aqui. Então, é isso aí. Parei o estudo, amém? Que Deus abençoe vocês. Uma coisa que eu observei também nessa Bíblia que eu queríamos falar, que eu não falei, o papel dela é muito ruim, não é de seda, é um papel fácil de rasgar, fácil da traça comer, é um papel vagabundo, entendeu? Eu falei que não ia comentar, mas já que não vou estudar mais, não dá para estudar. Não dá para estudar porque o livro fala uma coisa, a minha Bíblia fala a mesma coisa. A igreja, aqui no comentário, diz que as pessoas que tirarem qualquer coisa desta lei não vai ter lugar na cidade santa. Então eles não vão ter, porque ó, quantos versículos eles não tiraram do Salmo 119? E não é só do Salmo 119, tem outros versículos que eu já li antes aqui que eles tiraram também. Por que tiraram? Desculpa, viu, irmãos? Não vou dar bênção pessoal com essa Bíblia, não, porque essa Bíblia aqui eu não acredito nela. Isso aqui é uma Bíblia apócrifa, não é inspirada por Deus. Amém? É por isso que eu saí de lá. Mas saí também da igreja evangélica, tá? Eu vou ler para você qualquer dia o que diz a Bíblia do Testemunho de Jeová. Você vai ficar assustado também, que o pessoal mexeu na Bíblia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo, meu Pai, esteja com cada um de nós, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, Pai. Mostre para nós sempre a verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ilumine a cada dia que o Senhor nos dá de vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Acabou que o estudo da Igreja Católica, não vou fazer mais, porque a Bíblia diz uma coisa e faz outra. A Bíblia diz que não pode mexer nas Escrituras, mas eles tiram mais de 100 versículos do Salmo 119. Na verdade, tiraram 103 versículos do Salmo 119. Por quê? Não sei. Você que é católico, presta atenção, tá? Compra uma Bíblia evangélica e confere. A Bíblia evangélica tem todos os versículos. Ou então, compra o livro do Catecismo e lê Êxodo capítulo 20. Lá tem os 10 mandamentos. Vocês vão ver que o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, mas a igreja mudou.
A igreja mudou. Eu estou achando até que na igreja, na Bíblia Católica, na Bíblia Católica eles falam que não pode fazer imagem de escultura, quer ver? Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Deixa eu ver aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20, 16. Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Vamos ver se fala aqui os 10 mandamentos certinho. Ou eles mentem? Não, certinho. Olha aqui para você ver como que eles são, como é que pode um negócio desse. Olha aqui, em Êxodo estão escrito aqui em cima, ó, os 10 mandamentos. Está escrito aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Êxodo capítulo 1, os 10 mandamentos. O primeiro: não terás outro Deus diante de mim. Tá certo. O segundo: não farás para ti, está escrito aqui na Bíblia deles, ó. Não farás para ti imagem, para ti escultura, nem o que? Escuro aí. Nem alguma coisa que está em cima no céu, nem na terra. É tipo assim, não farás para ti imagem de escultura, nem nada que está no céu, nem que está na terra, nada. Mas você entra na igreja deles, está cheio disso. Aí se você pega o livrinho do catecismo, está escrito, sabe o que é lá? Está escrito lá o seguinte: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. O que é isso, rapaz? O segundo ainda acabamos de ver na própria Bíblia deles, que é não farás para ti imagem de escultura. Tá vendo? Eles contradizem contra eles mesmos. Deixa eu pôr esse livro do catecismo aqui dentro aqui. Parei isso tudo, irmãos. Desculpa, católicos. Não dá para acreditar em vocês. Desculpa. Vocês são falsos, mentirosos. Eu não gosto disso. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que abençoe você, que te ilumine e que você, que é católico, pelo amor de Deus, preste atenção no que você está fazendo, que isso aí vai te custar caro. Tá bom? Estão te ensinando errado. As coisas de Deus não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer. Tá bom? Se vocês acham que os padres são muito estudiosos, que eles sabem muito, eu vou falar uma coisa para você agora que você não sabe. O avô de Jesus, por parte de José, sabe o nome? Não sabe? Eu sei. Chama Jacó. Você sabe o nome do pai de Maria? O avô de Jesus por parte de Maria? Por parte da mãe de Maria? Vocês não sabem? O nome do avô de Jesus chama Joaquim. O nome da avó de Jesus por parte de Maria, a mãe de Maria. Vocês sabem o nome dela? Não? Não sabe não? É Ana. Acho bom você estudar mais, tá bom? Para de ficar ouvindo padre, porque eu parei de ficar ouvindo pastor. Eles só te enganam, sabe? Busca o conhecimento você mesmo. Deus não falou que você tem que ir na igreja para ouvir o padre. Você não tem que ir na igreja para ouvir o pastor, não. Estude, que eu te dou de graça sabedoria, está escrito na Bíblia. Eu te dou de graça sabedoria. Eu te dou de graça entendimento. Estude a palavra de Deus. É assim que Deus pede para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Termina aqui o estudo da Igreja Católica, porque não dá para fazer um estudo numa Bíblia que contradiz ela mesma. Amém? Eu não sou bobo, não estou aqui para ser enganado por ninguém, entendeu? Se eles pensam que vão me enganar, não vai. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.